Olá! Uberlândia perdeu esta semana um personagem ilustre da sua história, o professor José Lucindo Pinheiro. Ele teve importante atuação em diferentes segmentos da nossa cidade. Foi professor por 36 anos e por 25 anos dirigiu a Câmara Municipal de Uberlândia. Foi um dos primeiros com quem gravamos o quadro Bate-Papo deste programa. Em sua homenagem e para reverenciar sua memória, vamos mostrar não esta, mas outra entrevista ainda mais relevante que foi dada a outro ícone do jornalismo e da história uberlandense, Luiz Fernando Quirino, ao programa Perguntar Não Ofende. Eu disse que os políticos conhecem muito bem essa pessoa que vem aqui. E você também. Porque ele é tão ligado à vida pública municipal e já teve uma outra atuação muito importante, tão diferente do que ele faz hoje, que vocês o conhecem. Que bom eu receber aqui hoje a presença, além de tudo, de um querido amigo, professor Lucindo Pinheiro. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bem, Luiz Fernando. Estamos aqui à sua disposição. Farei perguntas horríveis. Eu já tenho experiência dessas perguntas, né? Mas não dará respostas horríveis. Professor Lucindo, vamos saber primeiro a origem, né? É o currículo vitae, né? Porque quem sabe só arranja um emprego, né? Agora a moda é o centro vai pedir emprego e tem que contar que ele nasceu no Zé onde. Professor, o senhor é natural de que cidade? Eu sou natural de Ponte Nova, da Zona da Mata. Eu nasci lá no bairro São Pedro das Palmeiras e ali vivi toda a minha infância. Um lugarzinho muito bonito, cheio... Tem ido lá? Cheio de palmeiras e tudo, tendo... o grupo escolar muito bom, o grupo escolar Dr. José Mariano, o ginásio Dom Elvésio dos Muita saudade. A escola normal onde a minha mãe estudou, fez o curso normal. Então a gente faz muitos anos que eu não volto lá, a gente tem saudade. Seus pais têm irmãos? Meus pais já faleceram. Papai era engenheiro e mamãe era normalista, mas era mais de prendas domésticas. E papai, ele, além de engenheiro, ele dava aulas no curso propedêutico, lá no ginásio da Ponte Nova, né? E também no ginásio das Palmeiras, depois que ele mesmo, como engenheiro, ajudou a construir. E irmãos? Nós éramos 11 irmãos, hoje nós somos 7 vivos. Quase todos estão mais ou menos nessa faixa de idade, entre 60 a 70 e poucos anos, né? E a sua vida escolar lá, como é que foi? Minha vida escolar foi interessante. Eu estudava... Você era bom aluno? Meu curso primário foi no grupo Dr. José Mariano. Eu tinha várias professoras, lembro ainda a primeira professora foi Dona Ângela, muito boazinha e tudo, mandava a gente fazer muito desenho até. E depois eu tive a Dona Elisa Lana, brava, muito enérgica, e ainda a Dona Olga, muito boa também professora. Naquele tempo, a gente era estimulado, né,
pela palmatória, para poder saber tudo de cor. Eu não peguei isso. Fazia os pontos, tinha que escrever todos os pontos, pontos de geografia, pontos de história, pontos de, não sei, de ciências, viu? E eu conseguia, vamos dizer, dar conta do recado. Mas houve uma vez que, por um procedimento na fila, eu andei dando uns beliscão num rapaz lá, eu levei 28 bolos. Né? Adolescência. Minha adolescência... Lá mesmo? Não, a minha adolescência já se deu numa outra circunstância, no seminário, porque... Bom. Como é que foi? Por que seminário? Influência de quem? Influência da família, porque naquele tempo... Já tinha alguém? Naquele tempo sempre se dizia que toda família devia ter um padre, né? Então, e naturalmente recaiu sobre mim. Você tinha vocação sacerdotal? Assim, vocação firme mesmo, não tinha não, mas eu frequentava a missa, fui coroinha um tempo e tudo, até levei uns tapas do padre lá, o que obrigou o meu avô a ir lá e dar uns pitos nele, né? Então, por causa desse ambiente, depois, os salesianos... Em que seminário? Eu fui estudar no seminário de Lavrinhas, lá em São Paulo. Eu viajei 2 dias de trem para chegar lá, indo de Palmeiras até Lavrinhas. E lá eu fiz até o final da 4ª série, lá em Lavrinhas, em regime fechado. Aí nós ficamos de 1941 até 1949 sem ter contato com nenhuma pessoa da família. Totalmente voltado e sendo programado para poder ser um sacerdote, né? O Instituto Algar e a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais apresentam a 8ª edição do Almanaque Uberlândia de Ontem e Sempre, a memória de nossa cidade vista e revista. O centenário de Grande Otelo, o maior artista uberlandense. Adib Jatene, o médico de nosso coração. Cícero Naves e o Praia, um amor correspondido. A corrida de cena em Uberlândia, as gostosas recordações do Bauru do Bené e muito mais, já nas bancas. Beleza pra mim é tudo. É um estado de espírito. Aí o Labelle, ele que me transformou. Eu adoro vir aqui, porque eu sei que toda vez que eu vier aqui, eu vou me sentir bem. Autoestima, gratidão, Segurança. Ambiente totalmente climatizado. Fresquinho, fresquinho. Destacando a riqueza da cultura e da história em um rico acervo. Galinha eu botinha lá na venda. Delícias da culinária mineira. Oh, delícia. Convide um amigo para conhecer a nossa casa e o almoço dele é por nossa conta. Alô, Cláudio? Amigo, eu vou precisar de você. Não é para trocar pneu, não, isso é para comer. Vamos saber algumas coisas sobre o que ele gosta, como é que ele encara, por exemplo, a literatura. Professor Lucindo, o senhor lê muito? Leio. Eu estive somando nesse mês quantas páginas eu li de agosto do ano passado até hoje. Foram mais de 4.000 páginas. Porque eu li vários livros, um sobre a Inquisição, muito bom, uma obra de um português, do Hernandes, muito profundo, que aborda vamos dizer, alguns fatos da Inquisição. Eu li o livro das religiões,
que é uma obra também interessante. E qual é que está na cabeceira agora? Viu? Agora, na cabeceira, eu estou lendo de novo o livro do Machado de Assis. Literatura. As Crônicas do Machado de Assis. A Folha de São Paulo distribuiu uns volumetes desses para os assinantes, e eu peguei o volumete e agora estou lendo as crônicas dele de novo. Cinema, você foi muito ao cinema, ainda vai ao cinema? Olha, eu fui ao cinema só no meu tempo de menino, porque a gente pagava o cinema com 1 quilo de batata, com 1 quilo de arroz, então, e assistia aqueles seriados ainda. Império Submarino. Império Submarino, o cavalo, né, que é o Cavalo Infernal, o Trem Desaparecido. As Aventuras de Nhoca. E o Buck Jones, né, aquele povo. Agora, hoje eu tenho ido muito pouco ao cinema. Mas assisto de vez em quando algum bom filme. E televisão? Pela TV a cabo, né? Televisão, mas sempre, né? Televisão. Segue novela? Eu sigo, porque é o único momento em que eu posso ficar mais próximo de minha esposa, porque eu trabalho 8 horas por dia. Então eu fico ali, junto com ela, assistindo as novelas. Muito bem. Quando você deixou de ser padre, por que você deixou de ser padre? Falta de vocação mesmo? Eu tive 2 coisas. A causa, questões existenciais, de desentendimento entre os membros da congregação, né? Eu fui sempre uma pessoa considerada rebelde. Mas você assumiu a igreja? Assumiu alguma paróquia? Sim, eu estive aqui em Uberlândia junto com o Padre Antônio dos Santos, na paróquia da Aparecida. Muito tempo? Durante 2 anos eu estive aqui. Certo. E em outros lugares também, no Paraguaçu de Minas, lá em Vitória do Espírito Santo, em Santa Bárbara do Oeste, lá esse Brasil é enorme, né? Onde a igreja mandava. Agora uma coisa, professor Lucínio. Quando o senhor deixou de ser sacerdote, o que o senhor foi fazer? Quando eu deixei de ser padre, o dia que eu resolvi sair, eu estava em Acesita, no colégio de lá. Colégio que, aliás, até já foi fechado. E fui embora para São Paulo. Lá em São Paulo... São Paulo que você fala é São Paulo capital? São Paulo capital. Lá eu fui para a casa de um tio e passei a dar aulas nos colégios. O primeiro colégio que eu fui dar aula foi lá no Vila Alpina. Eu tinha inaugurado o estadual e havia uma vaga de professor de história e tudo. Eu fui para lá e me deram também para dar aula de religião, porque o diretor era muito católico. Depois, no fim do ano, ele mandou embora. Agora, você deixou, então, o sacerdócio, você é professor em São Paulo, por que o retorno a Uberlândia? O retorno a Uberlândia é pelo seguinte: a família da minha esposa é toda daqui. Mas quando você casou? Você casou em São Paulo? Eu casei primeiro aqui no civil, porque, como se dizia na época, eu ainda não estava reduzido ao estado leigo, como diz o Código de Direito Canônico. Então eu saí... Mas ela é de Uberlândia? E casei no civil aqui. Casei no civil. Não é bem casar. Nessa época, como eu estava sujeito ao direito canônico, dizia que era atentar matrimônio. Então eu depois fui para São Paulo e continuei a fazer o processo de sacerdote na diocese e na congregação. Saí depois que eu recebi a dispensa de Roma do ministério sacerdotal e do celibato, eu casei lá na Cúria, em São Paulo. Aí você veio para Uberlândia ser professor de alguns colégios daqui? Fui professor aqui na rede estadual? Colégio estadual e num antigo colégio que o Renato de Freitas fez, que era do Rotary Club, lá perto do cemitério de São Pedro. Lá tinha um colégio e ali eu fui lecionar, consegui umas aulas lá de história, né? Aí sua vida foi prosseguindo, a gente sabe. O que aconteceu, como é que aconteceu Câmara Municipal?
A Câmara Municipal é um fato interessante. Eu trabalhava nessa época, estava trabalhando no jornal Triângulo, vendendo anúncios e tudo, e escrevendo uma coluna que chamava-se O Quadro Negro. Nessa época eu frequentava a Câmara muito, porque o Jaci Cassi era repórter de lá, não é? E fiquei frequentando ali a Câmara, ficava lá toda noite, assistia. O diretor executivo achou que eu podia fazer para ele as anotações da ata. Então eu passei a fazer essas anotações. Quando esse diretor executivo, que Deus o tenha, porque já faleceu, não é? Ele, vamos dizer, sumiu durante um mês. O presidente era o Eudécio Casassanta. Então o Eudécio Casassanta me chamou e disse: amanhã você vai ser meu diretor executivo. É verdade essa história ou não? Hoje a Câmara é mais popular do que antigamente. Parece que as pessoas tinham que ter curso superior para ser vereador, é isso? Olha, em termos, a gente tem que entender essas coisas em termos. Antigamente era o Conselho Municipal, não é? A Câmara, vamos dizer, não havia salário para o vereador, não é? E então as pessoas respeitáveis da cidade, normalmente médicos, professores e tudo, se apresentavam como vereadores. Não havia remuneração. Não havia remuneração. Então, por isso, criou-se a ideia de que aquele tipo de Câmara era uma Câmara intelectualizada, era de grandes astros. Mas o que acontece é que a democracia tem esse inconveniente. Quer dizer, a democracia, ela se fundamenta em quê? Na vontade popular. E na representação popular. Então, a mentalidade do povo foi aos poucos mudando. E no processo eleitoral surgiram também pessoas simples, que não tinham estudo. O Instituto Algar e a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais apresentam a 8ª edição do Almanaque Uberlândia de Ontem Sempre, a memória de nossa cidade vista e revista. O centenário de Grande Otelo, o maior artista uberlandense. Adib Jatene, o médico de nosso coração. Cícero Naves e o Praia, um amor correspondido. A corrida de cena em Uberlândia, as gostosas recordações do Bauru do Bené e muito mais, já nas bancas. Ambiente totalmente climatizado. Fresquinho, fresquinho. Destacando a riqueza da cultura e da história em um rico acervo. Coalinha eu botinha lá na venda. Delícias da culinária mineira. Oh, delícia. Convide um amigo para conhecer a nossa casa e o almoço dele é por nossa conta. Alô, Cláudio? Amigo, eu vou precisar de você. Não é para trocar pneu, não, isso é para comer. Beleza pra mim é tudo. É um estado de espírito. Aí o Labelle, ele que me transformou. Eu adoro vir aqui, porque eu sei que toda vez que eu vier aqui, eu vou me sentir bem. Autoestima, gratidão, Segurança. Uma pergunta, hoje está acontecendo em Uberlândia uma coisa diferente. Vereadores que eram da situação passaram para a oposição, vereadores que eram da oposição passaram para a situação. Com a sua experiência de Câmara, como é que o senhor vê, o que você vê, meu querido amigo, essa situação? Eles realmente têm que encarnar as posições ou é natural neles?
Olha, acho que eles mais têm que encarnar a posição, porque é quase que um susto que eles levam quando tem que passar de situação para oposição, porque quem dominou durante muito tempo a cidade, quem teve todas as regalias, de repente perde tudo isso, naturalmente ele se revolta. Então esse sentimento de raiz é que leva o indivíduo a uma oposição mais feroz, mais agressiva, como nós estamos assistindo, né? Uhum. Agora vamos falar de gente importante, vamos falar de você. Você é um historiador, você sabe a história do Uberlândia toda e acompanha. Inclusive, você está com um livro lindo que conta a verdadeira história do Uberlândia, mas com grandes dificuldades para imprimir esse livro. Por quê, Lucindo? Olha, o livro, ele abrange desde Felisberto Carrijo até o governo do Paulo Ferrol. Esse livro, ele conta toda a história administrativa da cidade e acrescenta muitas curiosidades interessantes. A dificuldade de impressão está em achar um patrocinador para a gente, que me ajude, porque eu financeiramente eu não tenho capacidade para mandar imprimir esse livro. Mas se eu tiver um patrocinador, alguém que queira ocupar um espaço no livro patrocinando, isso me ajudaria demais, viu? Agora, eu tenho um outro livro, que é a História da Câmara Municipal, que inclusive está resumida na internet, no site da Câmara Municipal. E a própria Câmara não pode publicar esse livro? E a Câmara, a história da Câmara, ela pode publicar. Inclusive tem promessa que... Pode ser legal, né? É legal, né? É legal. Pode ser que esse ano eles publiquem essa história da Câmara. Agora, a história da cidade, essa aí eu precisaria de um patrocinador. Porque a história da cidade é mais... da cidade, é muito ampla. Pelo seu ângulo, o seu ângulo de vista pelo meu modo de ver. E nós temos aqui o Tito Teixeira, que foi o pioneiro, nós temos o Pereirinha, que está com um excelente livro e vendendo muito bem. Viu? E você, que é outro historiador. É que esse livro, ele é didático. Esse livro ele não é contar a história pura e simplesmente, ele é didático. Ele é feito para que no colégio... Isso é que falta. Falta nos colégios um livro da história. A pessoa tenha um volume em que ele possa se fundamentar e conhecer todo o passado da cidade e entender o progresso que a cidade teve, né? Isso está bem claro no livro, viu? Eu sempre achei uma coisa, as escolas, tanto em São Paulo, no Rio, né, elas contam a história do Estado, contam a história do Brasil, mas não contam a história da cidade, não há essa cadeira na vida escolar, não? Pois é, não, de fato não há, não. Eles dão uns rudimentos da história da cidade. No mês de agosto há sempre umas pesquisas sobre... Mas é convidado, gente convidada. Mas não é aquele ensino sistemático que formaria o sentido, formaria, assim, uma espécie de alma uberlandense, não é? Porque eu acho, inclusive, até no curso de jornalistas, professor Lucindo, deveria, já até propus isso, contar para o que está fazendo o curso de jornalismo, que daqui a amanhã depois está aí na redação falando sobre as pessoas, quem são as pessoas sobre quem eles estão falando. Porque chegaram uma vez a me perguntar quem era Cícero Naves de Ávila, um colega meu. Meu Deus do céu, se ele não sabe que Cícero Naves de Ávila é o homem que há 30 anos governa esse monstro que é o Praia Clube, o seu passado, o passado do seu pai, dos seus irmãos. Meu Deus, como é que ele quer ser jornalista da cidade, meu Deus? Então, chega uma notícia da pessoa e ele não sabe quem é a pessoa. Não. Faz falta isso, né? Não, e perguntaram, um jornalista uma vez estranhou, porque eu falei que o Homero Santos era um grande político da cidade. Ele me disse, eu não sabia. Não sabia. Eu sei que o Homero é lá de Brasília. Não sabem nem do doutor Rondon Pacheco. Não conheceram esses homens. Então,
Tem uma certa razão, porque não são da geração deles, né? Sim, não são dessa geração. Agora, o Pedro Álvares Cabral também não é da minha. Nem da minha. Falta isso mesmo, professor Lucindo. Se o seu livro tem isso, e uma linguagem mais fácil, mais acessível. Puxa, isso é um trabalho para a Secretaria de Cultura fazer, não é? Quem sabe, né? Olha, eu espero esse ano conseguir publicar esse livro, viu? Já venho batalhando há muito tempo. E colocar no currículo escolar. Viu? Para que os colégios tenham na sua mão alguma coisa dessa, assim, mais sólida a respeito da cidade. Isso porque o volume do Tito Teixeira é muito grande, é excelente tudo para consulta. Os outros, do Jerônimo Arantes, são também bons, o do Salazar Pessoa, mas acontece que são volumes de uma época e que pegam particularidades só, não entram no contexto todo da história. Já o meu livro, ele combina a história nacional com a história estadual e a história de Uberlândia. Há um contexto sempre acompanhando os fatos. Professor Lucindo, o tempo, famoso só do tempo. Não é bem o tempo, é a fita que acaba. Lucindo, suas palavras de despedida, a gente que conhece você com tanto carinho e ficou sabendo mais coisas. Olha, eu agradeço muito esse bate-papo que nós tivemos, porque, aliás, é uma continuidade do nosso bate-papo. Do que nós fazemos. Do que nós fazemos sempre. E dizer ao povo de Uberlândia que, vamos dizer, prestigie um programa como esse, porque é de programas como esse que nós começamos a aprender o relacionamento humano, que nós começamos a aprender valores humanos, que nós chegamos a entender o valor dessa sociedade que vive aqui. É isso aí. Com certeza, relembramos momentos inesquecíveis de personagens importantes da história de Uberlândia e que vão estar sempre presentes nela. E também demonstramos novamente a importância e o valor de um acervo. Até o próximo Uberlândia de Ontem Sempre, se Deus quiser.